criança não demonstra interesse pelas atividades propostas em sala de aula. Por que será? Bom, existem muitos motivos que podem levar a criança a não gerar interesse por uma atividade. Hoje eu quero trabalhar com uma hipótese aqui com vocês, que tem relação com os observáveis. Uma atividade, ela tem diversos elementos, que aqui eu vou nomear variáveis, que precisam estar observáveis para essa criança. Uma variável só se torna observável se essa criança tiver uma estruturação cognitiva que permita a ela perceber essas variáveis, observar essas variáveis, tá bom? Então, se a criança não consegue perceber essas variáveis, ela não vai entender essa atividade. E isso não vai fazer com que ela empregue a afetividade necessária na atividade para que gere interesse. Então, não é que a sua atividade é desinteressante, mas a sua atividade ela não consegue alcançar essa criança. Como essa atividade não consegue alcançar essa criança não consegue investir afetividade e por isso ela não tem interesse. O que você pode fazer? Diminuir o nível de dificuldade da sua atividade e trabalhar com bastante paciência a fase de exploração. Então, antes de iniciar a atividade, você pode jogar na mesa todos os elementos da sua atividade. Vamos supor que seja um jogo. Jogue todos os elementos do jogo na mesa e faça uma exploração livre. Deixa a criança manipular, deixa ela mexer ali bastante e aí depois você pergunta para a criança o que tem ali, né? O que é tudo isso, né? E veja as respostas e vai colaborando com a criança na construção dos elementos do jogo. Isso já vai ajudar muito. Se é um jogo, se é uma atividade que tem muitos processos, que a criança precisa observar muitas coisas, você vai diminuir o número de variáveis para que essa criança consiga construir devagar todas as noções que ela precisa para a sua atividade. Então, deixa eu pensar aqui uma atividade. Por exemplo, se nós pegarmos... nós temos uma atividade de desenho e narrativa, né? Então, você está contando uma história e aí depois você pede que a criança faça um desenho que guarde ali a interpretação que ela tem daquela história. Essa história é uma história grande, é uma história que tem muitos elementos. Que tal você simplificar? Ao invés de contar uma história, você conta um quadro dessa história. Ao invés de ler o texto, por que não falar com as próprias palavras e trazer a criança para essa colaboração? Trabalhe com figuras. O que você vê nessa figura? Eu vejo isso. Então, sabe o que está acontecendo nessa história? Você colabora. Você já traz uma imagem. Talvez o desenho dela seja uma repetição daquilo, mas é uma forma dela começar a se conectar, dela conseguir investir ali uma afetividade que vai gerar um interesse, colaborando também com uma estimulação para a questão cognitiva que eu falei aqui no início do vídeo, tá bom? Então, a criança não tem interesse na atividade, volta um pouquinho, faz uma parte de exploração, vem caminhando a construção do que é essa atividade junto com ela, até você conseguir realizar essa atividade da forma como você pensou, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se eu não fui clara, se você não entendeu ou se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários.